Ezequiel capítulo 19. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, Faraó, rei do Egito, o grande dragão que jaz no meio de seus rios, que diz: Meu rio é meu, eu o fiz para mim. Porém, eu porei anzóis em teus queixos, e apegarei os peixes de teus rios a tuas escamas, e te tirarei do meio de teus rios, e todos os peixes de teus rios se apegarão a tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todos os peixes de teus rios. Sobre a face do campo aberto cairás, não serás recolhido nem ajuntado, para os animais da terra e para as aves do céu te dei por alimento. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor, pois foram um bordão de cana para a casa de Israel. Quando eles te tomaram pela mão, te quebraste e lhe rompeste todos os ombros. E quando se encostaram a ti, te quebraste e lhes fizeste instáveis todos os lombos. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu trarei contra ti espada e destruirei a ti homens e animais. E a terra do Egito se tornará desolada e deserta, e saberão que eu sou o Senhor, porque ela disse: O rio é meu, eu o fiz. Portanto, eis que eu sou contra ti e contra teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdom e Sevene até o limite de Cuxe. Não passará por ela homem a pé, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito em desolação, em meio às terras desoladas, e suas cidades, no meio das cidades desertas, ficarão desoladas por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Deus: Ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios dos povos entre os quais forem espalhados, e restaurarei o Egito de seu infortúnio. E os trarei de volta à terra de Patros, a terra de seu nascimento, e ali serão um reino inferior. Será mais inferior que os outros reinos, e nunca mais se erguerá sobre as nações, porque eu os diminuirei para que não dominem as nações. E não será mais motivo de confiança para a casa de Israel, para fazê-la lembrar de sua maldade quando olharem para eles, e saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu no ano 27, no 1º mês, no 1º dia do mês, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, mobilizou seu exército para uma grande campanha contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se despelou. Porém, não houve ganho para ele nem para seu exército pela campanha que executou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e ele levará sua riqueza, tomará seus despojos e saqueará sua presa, e isto será o ganho para seu exército. Como pagamento por seu trabalho que executou contra ela, eu lhe darei a terra do Egito, porque trabalharam por mim, diz o Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da casa de Israel, e te darei abertura de boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus: Gritai, ai daquele dia! Porque perto está o dia do Senhor, dias de nuvens será o tempo das nações. E a espada virá ao Egito, e haverá grande dor em Cuxe quando caírem os mortos no Egito, e tomarão sua multidão e serão destruídos seus fundamentos. Cuxe, Pute, Lude e todo o povo misturado, e Cube, e os filhos da terra do pacto cairão com eles a espada.
Assim diz o Senhor. Também cairão os que sustentam ao Egito, e a soberba de sua força irá abaixo. Desde Migdom e Sevene cairão nele a espada, diz o Senhor Deus. E serão assolados no meio das terras assoladas, e suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor quando puser fogo ao Egito e forem destruídos todos os que o ajudam. Naquele dia sairão de diante de mim mensageiros em navios, para espantarem a confiante Cuxe. E haverá grandes dores neles, como no dia do Egito, porque eis que está vindo. Assim diz o Senhor: farei cessar a multidão do Egito pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele, e com ele seu povo, os mais terríveis das nações, serão trazidos para destruir a terra e desembainharão suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E secarei os rios, entregarei a terra nas mãos de malignos, e destruirei a terra e tudo o que ela contém pela mão de estrangeiros. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei aos ídolos e darei fim às imagens idolátricas de Mênfis. Não haverá mais príncipe da terra do Egito, e porei medo na terra do Egito. E desolarei a Patros, porei fogo a Zoã, e farei jus em No. E derramarei minha ira sobre Pelúcio, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. E porei fogo ao Egito. Pelúcio terá grande dor. No será destroçada, e Mênfis terá angústias contínuas. Os rapazes de Aven e de Pibesete cairão à espada, e elas irão em cativeiro. E em Táfnis o dia se escurecerá quando eu quebrar ali o jugo do Egito, e nela cessar a soberba de sua força, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Pois farei julgamentos no Egito e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu no 11º ano, no 1º mês, ao 7 do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não será enfaixado com remédios, nem lhe porão faixa para o envolver, a fim de curá-lo para que possa segurar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra o Faraó, rei do Egito, e quebrarei seus braços, tanto forte como quebrado, e farei cair a espada de sua mão. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. E fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei minha espada em sua mão. Porém, quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá com gemidos de ferido de morte. Fortalecerei, pois, os braços do rei da Babilônia, enquanto os braços do Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver posto minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Salmo capítulo 139. Senhor, Tu me examinas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu caminhar. De longe entendes meus pensamentos. Tu cercas o meu andar e meu deitar. Conheces desde antes dos meus caminhos. Mesmo não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis, Senhor, que já sabes tudo. Tu me envolves por detrás e pela frente e pões tua mão sobre mim. Teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde eu escaparia de teu espírito? E para onde fugiria de tua presença? Se eu subisse até os céus, lá tu estás. Se eu fizer meu leito no Sheol, eis que tu também ali estás. Se eu tomasse as asas do amanhecer e morasse nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiaria e tua mão direita me seguraria. Se eu dissesse: certamente as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim será como a noite. Porém nem mesmo as trevas me esconderão de ti. Ao invés disso,
pois a noite é tão clara quanto o dia aos teus olhos, e as trevas são como a luz. Porque tu és dono de meu ser, e me cobriste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um jeito assombroso e maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são tuas obras, e minha alma sabe muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu fui feito em oculto e formado como tramas de tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, e tudo estava escrito em teu livro. Até os dias estavam determinados quando nenhum deles ainda havia. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, Deus! Como é grande a quantidade deles! Se eu os contasse, seriam muito mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ah, Deus, tomara que mates ao perverso. E vós, homens sanguinários, afastai-vos de mim, porque eles falam de ti com maldade, e teus inimigos se exaltam em vão. Por acaso, Senhor, eu não odiaria os que te odeiam? E não detestaria os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio completo. Eu os considero como inimigos. Examina-me, Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. E vê se em mim há algum mau caminho, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo capítulo 140. Livra-me do homem mau, Senhor. Guarda-me dos homens violentos que pensam maldades no coração. Todo dia se reúnem para fazerem guerra. Eles afiam suas línguas como a cobra, veneno de serpente é debaixo de seus lábios. Guarda-me, Senhor, das mãos do perverso. Guarda-me dos homens violentos que pensam em empurrar os meus pés. Os arrogantes me armaram ciladas e cordas. Estenderam uma rede de um lado do caminho e puseram laços de armadilhas para mim. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Deus. Inclina teus ouvidos à voz de minhas súplicas, Senhor. Ó Senhor Deus, força de minha salvação, cobriste minha cabeça no dia da batalha. Não concedas ao perverso os desejos dele, Senhor. Não permitas suceder seu plano maligno, pois senão se exaltariam. Quanto à cabeça dos que me cercam, que a opressão de seus próprios lábios os cubra. Caiam sobre eles brasas vivas, faça-os cair no fogo e em covas profundas, para que não se levantem mais. O homem de língua maligna não se firmará na terra. O mal perseguirá o homem violento até o derrubar. Eu sei que o Senhor cumprirá a causa do aflito, o direito dos necessitados. Certamente, os justos agradecerão ao teu nome, os corretos habitarão perante teu rosto. Hoje completamos a leitura do dia 329 programada no nosso plano de leitura bíblica. Seguimos conhecendo a cada dia mais a palavra do Senhor e a sua vontade em nossas vidas. Deixe o seu like nesse vídeo para nos ajudar a levar esta palavra a outras pessoas. Obrigada por fazer esta leitura conosco. Eu peço as bênçãos de Deus sobre a sua vida e que nós sigamos obedecendo à vontade do Senhor. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se assim Ele nos permitir.